Então, eu sou mais velho, eu vim antes, de acordo com a palavra do André. A gente tem 3 anos de diferença, a gente nasceu em São Paulo, no mesmo hospital. Como filhos de pastor, a gente já viajou pelo Brasil inteiro. Infelizmente, a gente não morou no Nordeste, mas o meu avô, Arraes, ele é do Ceará. E a família, por parte da minha mãe, é de Natal, do Rio Grande do Norte, então a gente ama muito o Nordeste. Quando a gente vem aqui para Salvador, quando a gente chegou, a gente respirou fundo aquele ar de praia, assim. Aí veio as memórias da infância, coisa boa. Então a gente gosta muito de passar por aqui. Então, no caso, quem nós somos? Nós não somos ninguém, na verdade. Nós somos pessoas normais, a gente acabou sendo chamado para estudar teologia. O André num período diferente de mim, é claro, ele vai contar talvez um pouco disso. Mas eu aceitei o chamado no meu 3º ano do 2º grau, tinha 16 anos de idade, 17 anos de idade. A gente era bem novo ainda para entender o que estava acontecendo, mas eu senti que Deus estava guiando dessa maneira, não só um sentimento, porque às vezes as pessoas confundem, né? Um anjo não vai aparecer, né? Ou não é um sentimento gostoso que de repente eu falo, poxa, eu fui chamado para a teologia. Mas eu olhei para trás da minha história, fui educado a vida inteira em escolas adventistas, vi como meu pai foi um grande exemplo na nossa vida, nossos avós que também são envolvidos no ministério. E para mim eu não vi nenhum outro caminho a não ser esse de dar a nossa vida pela causa, pela obra e tudo mais. E por mais que eu não entendia isso claramente, do que significava isso com 17 anos de idade, eu aceitei o chamado. Fiz teologia, eu digo que eu me converti, a minha conversão de fato foi no 2º ano de teologia. E conversão, no caso, é a mudança do nosso relacionamento com aquele pecado que a gente carrega há muito tempo. E nosso relacionamento com a palavra, é claro. Então eu digo que no meu 2º ano de teologia em diante, o meu relacionamento com Deus mudou. Porque o meu relacionamento com Deus se tornou mais solidificado na palavra do que nas ondas daquilo que eu pensava, na minha fé. E o meu relacionamento com o pecado mudou. Continuo pecador, continuo falho, mas a jornada é completamente diferente depois daquele período. Então, depois que eu cheguei no final do curso de teologia em 2006, eu decidi continuar estudando. Eu gostava sempre de ler, só que não dei muita atenção para algumas matérias durante o período do seminário, que eu me arrependo hoje drasticamente. E acabei decidindo ir para Andrews, as portas se abriram, coloquei nas mãos de Deus, daí foi bem clara a maneira como Deus dirigiu. Aí estou nos Estados Unidos, na universidade chamada Andrews, que é uma universidade adventista, que se encontra lá nos Estados Unidos. Estou lá há 6 anos, terminei o mestrado em teologia em Antigo Testamento, filosofia cristã. E agora estou no doutorado em Antigo Testamento e filosofia cristã. E logo, talvez no ano que vem, no próximo ano, vou estar retornando ao Brasil daí de vez para começar a trabalhar. No meu caso, eu acho que no caso do Thiago também, eu acho que por ser filho de pastor, é muito fácil você se acomodar naquela vida rotineira de espiritualidade, de ir na igreja, de voltar, e às vezes você é uma das últimas pessoas que estão recebendo o efeito do que é o cristianismo, que é a palavra de Deus. E no meu caso, eu fiz direito, né? São 5 anos de curso, no meu 4º ano, eu me senti chamado de alguma maneira para servir a igreja como pastor, mas não foi de um dia para o outro, não. Eu sentia que minha vida estava muito morna, assim, a questão da vida espiritual, não lia a minha Bíblia intencionalmente, era mais uma leitura obrigatória, e que eu determinava essa obrigação, né? Eu vivi no internato desde a 7ª série, então eu já estava longe dos meus pais por muito tempo. Mas daí eu senti a convicção de que eu tinha que levar mais a sério essa questão do estudo da palavra de Deus, mais intencionalmente, e foi isso que eu fiz. E eu me apaixonei tanto, porque quando você se coloca no coração que você quer realmente entender o que esse livro diz, parece que a Bíblia se torna ainda mais bonita do que ela já é. Então foi mais ou menos isso, e eu comecei a unir não somente a leitura da Bíblia, mas outros livros que eu comecei a acompanhar, comentários bíblicos que foram só edificando mais ainda algumas dúvidas que eu tinha de alguma coisa ali. E a convicção foi tão forte, porque chegou um momento em que eu ia para a aula, né, direito e tudo mais, voltava para o quarto, né, que eu vivia num dormitório, né, para quem não sabe o que é o internato, você vive longe dos seus pais, você fica num lugar que é meio afastado da cidade, que tem um dormitório masculino, feminino, refeitório, etc. Então é muito legal. Bom, voltando. Então eu chegava no quarto e eu passava a estudar mais teologia do que direito. Então quando a balança começou a ir para o outro lado, eu comecei a notar que tinha alguma coisa diferente, né? E isso não era apenas algo para eu ganhar o intelecto, né? Para eu me edificar, mas cada vez que eu estudava mais, eu me sentia mais prazer ainda de comunicar essas verdades para as pessoas que estavam ao meu redor, meus amigos, e ainda mais as pessoas da comunidade ali, da região do internato, né? Então, quando eu comecei a ter essa convicção, porque, como o Thiago disse,
tem pessoas que podem até falar que aparece alguma coisa, né, um sinal maravilhoso, assim, não, Deus está me chamando. Mas para mim foi algo devagar, porém progressivo. De pouco a pouco Deus foi mostrando que esse na verdade era o meu chamado, né? Então, como Jonas, eu estava fugindo no direito, né? Mas a mudança não é muito grande, né? Porque eu só mudei as leis, né? Leis humanas para as leis de Deus, né? Então foi algo muito interessante que aconteceu na minha vida. Eu hoje estou no mestrado, é um mestrado um pouco maior do que um mestrado normal, são vários créditos, e esse é um mestrado meio bacharelado ao mesmo tempo. Então, assim que eu terminar o mestrado, eu já estou apto para ser pastor. Então, há 3 anos que eu estou nesse mestrado. Mas é claro que falar de definição de quem nós somos é difícil. Uma vez que você se define, você não pode mais sair da definição que você deu para si mesmo. Então, a definição aprisiona. Mas no caso, para mim e para o meu irmão, aquilo que melhor, se a gente pode falar de definição, é essa causa que nos motiva cada vez mais, que é simplesmente fazer com que as pessoas entendam melhor quem Deus é através da Bíblia. É isso que nos motiva, é isso que nos move adiante, na parte musical, em tudo que a gente faz com relação ao ministério. Gostaria de saber também, que vocês são os irmãos, vocês parecem assim, que seguiram um caminho muito próximo. E como é que foi a chegada da música vocês? Vocês sempre cantaram, vocês sempre gostaram de cantar, vocês sempre gostaram de demonstrar Deus através da música. Como isso chegou a vocês? Como vocês continuam ainda juntos, trabalhando juntos, assim como irmãos, cantando e pregando a palavra? Eu acho que é tudo providencial de Deus. Eu e o Thiago, como ele disse, a gente nasceu no mesmo hospital, né? E isso já começou a nossa semelhança em várias coisas, né? Então, para tudo, assim, questão de música, questão de até vestuário e tudo mais, a gente é muito parecido, a gente compartilha muito. Então, a diferença de idade é pequena, são 3 anos praticamente. Então, a gente sempre foi muito amigo, né? Então, nossos pais, meu pai nunca foi envolvido musicalmente, minha mãe sempre regeu corais, conjuntos musicais, toca piano, né? A típica esposa de pastor que toca piano e tudo mais. E ela sempre fez questão de que a gente se envolvesse com os corais, etc. E procurou, quando a gente foi morar nos Estados Unidos, né, quando a gente era criança ainda, eles pediram para a gente escolher um instrumento musical, né, faziam questão que a gente aprendesse, né. O Thiago começou com flauta transversal, eu comecei com violino, então eles sempre fizeram questão que a gente se envolvesse de alguma maneira. Porém, quando a gente cresceu um pouco mais e fomos para o internato, onde tem as menininhas, né, a gente quer impressionar, é muito estranho você chegar assim, né, num dia, no pátio, no ginásio, né, e puxar um violino, assim, né. Aí não é muito normal, né? Apesar uma flauta transversal, é um instrumento super masculino. Já o violão sempre tinha em qualquer quarto ali escondido, um violão, então a gente tirava o pó, às vezes, de um violão que estava ali escondido e procurava aprender sozinho. Por isso que a gente toca, a gente não sabe o nome de nenhuma nota que a gente está tocando, porque quem aprende sozinho normalmente comete esse erro, né, de não aprender o nome de nada. Então a gente aprendeu dessa maneira. E daí começamos a compor no colégio, no 2º grau, umas musiquinhas bem simplesinhas, né? Foi uma jornada, na verdade. O processo da onde a gente está agora, e acho que para onde a gente vai como compositores, eu não gostava de ser chamado de compositor ou de cantor, levou muito tempo até eu me sentir confortável, assim, de mostrar minhas músicas. Mas a realidade é que foi por vários estágios, né? Eu lembro que eu fui num concerto de música aqui no Brasil, ainda antes dos Estados Unidos, e eu vi que um rapaz estava cantando com o violão dele, e a voz dele era horrível. Horrível. Só que as pessoas vibravam com a música dele porque a música era muito boa que ele fazia. Daí aquele dia eu lembro que eu falei assim, cara, é a música, não é a voz, né? Aí a gente começou a se sentir confortável. Agora, vamos lá, vamos começar a música. Assim, eu acho que dá. Porque antes a gente tentava imitar o Léo, né, cantar, tal, a gente viu que a gente não era o Léo, aí a gente começou a ficar mais confortável na nossa pele. Então, bom, é a música, não é a voz, a gente já deu um conforto. Então vamos lá, vamos começar a escrever música. A gente tenta trabalhar bastante nas melodias que a gente escreveu tudo mais. Até a gente começar a ouvir mais as músicas que a gente ouvia desde pequeno de alguns compositores cristãos americanos, como Stephen Curtis Chapman e outros caras, que escreviam letras inacreditáveis. Teve uma letra específica desse cantor Stephen Curtis Chapman que ele escreveu que mexeu tanto com a minha vida espiritual que eu vivi um 4º ano de teologia completamente diferente por causa de uma frase na música daquele cara. Eu falei, não é a música, é a letra, entendeu? Aí foi nesse processo, entendeu? De evolução, entendeu? E agora a gente pegou esse negócio da letra, aí chegando na Andrews agora, eu e o André, a gente foi no concerto de um cantor cristão também que a gente gosta desde pequenininho, chamado Michael Card. Aí ele chegou e sentou, e o concerto dele lotado, o teatro onde a gente estava assim, aí ele falou, muito bem, hoje, simplesinho, sentou na cadeira assim, puxou o violão dele, do lado tinha um piano, ele tocava piano também, falou, muito bem, hoje a gente vai começar no livro de Gênesis e vai terminar no Apocalipse. Eu sentei aquilo ali e falei, não é possível. Aí foi uma música de Gênesis, Êxodo e tal, foi até Apocalipse. A transição, Malaquias. Tudo direitinho assim. Eu olhei para o André assim e falei, não tem como, não é só a letra, é a palavra que está no letra.
Então foi um processo longo, assim, mas hoje em dia acho que a gente parou. Acho que agora tá bom já, agora é só aperfeiçoar todas essas coisas. Melodia é importante, letra é importante, mas mais importante do que todas as coisas é a fidelidade à palavra, a teologia carregada com as letras, que é isso que vai transformar as pessoas. Não somos nós, não é nossa música, não é absolutamente nada. Mas o poder, a Bíblia diz, está na palavra de Deus. Então quanto mais as nossas músicas falarem da palavra, mais poder isso vai ter para transformar as pessoas. Por isso quando as pessoas vêm no fim do culto e falam, nossa, vocês cantam muito, tem onde a gente se olha, a gente fala que vocês gostam, mas as músicas de vocês são demais, a gente se olha. Porque o ponto sempre é, o poder está na palavra de Deus. Vocês, os que está traindo vocês não é nada do que a gente pode fazer, mas é a misericórdia de Deus que tem trabalhado na nossa vida de tal maneira que hoje a gente pode estar num momento onde, para escrever uma frase, às vezes uma música, o André está sem escrever uma música já quase há um ano, é raro a gente sentar para escrever, porque chegou um momento que a gente tem uma responsabilidade muito grande diante de Deus, diante da palavra, para não simplesmente falar, Senhor, estou aqui, me atende à minha necessidade, olha o meu clamor, falar qualquer coisa numa música que já foi. Então a gente leva muito tempo para que essa fidelidade que a gente tem para a palavra de Deus diante de Deus seja comunicada da melhor maneira através da música que vocês ouvem. Quanto mais raiz a música tem, quanto mais ela parte da palavra de Deus, mais você vai ter o que explicar sobre a música, entendeu? Não é apenas uma música que tem rimas e tem melodias e você chega e vou cantar essa música e às vezes vem uma explicação que nem faz muito sentido, porque você meio que fez a última hora para fazer sentido. Então quanto mais enraizado na palavra de Deus, praticamente você tem uma mensagem linda antes de cantar a música, e a música vai ser apenas um complemento dessa mensagem bíblica. Então eu e o André, a gente tem várias regras entre a gente, né? Porque quando ele faz música, ele me mostra, quando eu faço música, eu mostro para ele que ele é o meu melhor crítico, entendeu? Eu sou o melhor crítico dele. Mas a regra, uma das principais regras é nunca escreva uma música que você não pode explicar. Então essa é uma das regras principais. Nunca escreva algo que não tem raiz, não tem uma experiência, não tem uma história. E por último, agora falando da música, vocês têm 2 CDs, né? Um que foi lançado em 2007, se não me engano o nome é Introdução, e outro que foi lançado por agora, não sei, que é o Mais, né? Isso. Que eu lembro no site de vocês, ele fala um pouquinho que vocês basearam mais ou menos em Romanos 8:37. E tem as músicas que você fala mais do conhecer de Deus, né? Queria também perguntar um pouquinho como foi essa transição, porque eu vi que vocês, o primeiro disco de vocês foi para a gravadora Novo Tempo, e agora vocês estão lançando pela Sony, não menosprezando a gravadora Novo Tempo, mas assim, foi um patamar maior, foi uma conquista, e eu vejo que vocês também disponibilizam vídeos para vocês, a gente ver o making-off de como foi a construção do CD, e é muito interessante, vocês passam por diversos músicos, e ali vocês mostram como foi a criação do CD, e como é que foi a criação desse segundo CD, como é que foi a demonstração dele. É bom que ele faz 7 perguntas em uma pergunta, né? As respostas demoram 15 minutos para ter. Mas basicamente a gente lançou o primeiro CD chamado Introdução, que não era simplesmente a introdução das nossas músicas para fora, mas era a introdução à história da redenção. Todas as músicas contavam de alguma maneira. Lógico que é impossível você contar a história da redenção em um CD só, mas a gente deu essas pinceladas gerais em aspectos da história da redenção que mais motivavam a gente a escrever. Aí no segundo CD a gente tinha várias músicas feitas e a gente notou que a cola que unia todo o novo CD era esse conceito que se encontra em Romanos 8:37, que diz que em Cristo nós somos mais que vencedores, mas se você parar para pensar, nós somos mais. Em Cristo nós somos mais do que nós seríamos sem Cristo. E todas as músicas daí são 3 blocos no novo CD. O primeiro fala do nosso relacionamento com Deus através da palavra, que nos faz ser mais do que nós somos. O segundo bloco é uma parte, são 2 músicas que falam sobre o reino. Parte do que nós somos em Cristo envolve o aspecto social, o aspecto de relacionamento um com os outros, que é o reino de Deus estabelecido através da igreja, através do nosso relacionamento um com o outro. E a última parte da música Oração em diante, da música 6 em diante, a última metade do CD, é tudo sobre o sofrimento, sobre a ideia do sofrimento. Dentro desse relacionamento com Deus, uma das maiores classes na escola do cristianismo é a classe do sofrimento, de como lidar com o sofrimento, mesmo sabendo que é muito fácil o pastor chegar aqui e falar, não, quando você entra na igreja, o mal se transforma em bem, a tristeza em alegria, e eu entrei milhares de vezes na igreja, triste e saí triste, depressivo e sair depressivo, porque a igreja não é uma casa mágica onde de repente tudo sai diferente. Mas Deus, ele trabalha com a gente aos poucos, na história, ele luta com a gente para que a gente possa ver a luz no futuro e depender dele cada vez mais. Então essa é a realidade. Sobre a questão da gravação, é claro, a gente nunca correu atrás de absolutamente nada. Isso não quer dizer que a gente é preguiçoso, mas quer dizer que a gente depende de Deus bastante. A gente faz a nossa parte, que é escrever as músicas, correr atrás de dinheiro para gravar o CD e tudo mais, e daí sempre na hora da parte da distribuição, a gente confia em Deus, ora muito, tanto que hoje eu falei que eu jejuei 3 dias, exatamente por causa disso, que a gente chegou num momento que a gente não sabia o que fazer com esse novo CD.
Da primeira vez a gente tinha mostrado para a gravadora Novo Tempo, eles aceitaram, divulgaram, deu tudo certo. Dessa segunda vez, muitas portas se fecharam, a gente não sabia o que fazer. Eu e o André consideramos 2 planos. O primeiro era dar o CD de graça no nosso site. Você só entrava no nosso site, baixava o CD de graça, e ia ter um negocinho para você fazer uma doação de 0 a 100 reais, se você quisesse. Entendeu? Mas como a gente não encontrou, nos Estados Unidos tem bastante disso, mas no Brasil a gente não encontrou nada que desse para fazer isso, então a gente ficou desmotivado. A gente decidiu distribuir o CD independentemente. Conversamos com o Filipe Valente, falou, não, traz aqui, eu vou mandar para a fábrica que eu faço. Muito bem, aí nesse inteirinho, o Leonardo Gonçalves, ele é muito amigo nosso, ele e a Daniela Araújo, ele sempre ouve nossas músicas no processo de pós-produção, mixagem, masterização. Aí o Léo, quando ouviu falar que a gente queria dar o CD de graça, ele quase bateu na gente, né? Aí ele falou, não, eu vou levar esse CD para a Sony, para o pessoal da Sony ouvir. A gente falou, tudo bem, não tem problema. Só que a gente voltou para os Estados Unidos, isso foi em dezembro agora desse ano, e ele não falou mais nada, e eu não ia ficar ligando. Ele falou, não, se ligou, deu certo. A gente nunca quis forçar nenhuma situação, porque a gente confia em Deus, ele faz nessa parte, Deus dirige. E daí o Léo não entrou em contato com a gente falou, André, vai ser independente. Fechamos toda essa viagem aqui para o Nordeste, para o Sul, tudo, compramos as passagens, fechamos, conversamos com a Jace, claro, que foi responsável por trazer a gente para cá, e fechamos tudo direitinho. E uma semana depois recebemos um e-mail da Sony, falando, olha, o Leonardo trouxe o dinheiro de vocês aqui, e pode ficar tranquilo que a gente quer assinar com vocês, estamos mandando aí um contrato, vamos conversar com o que vocês querem. Então foi por Deus, a gente não correu atrás de nada, a gente olha para trás e vê a maneira como Deus dirigiu, a gente fica, nossa, como Deus é bom, como Deus é misericordioso e fiel, né? Essa semana, é claro, saiu o nosso CD na internet, pelo iTunes, aqueles que conhecem o iTunes, foi para primeiro lugar no país inteiro, a gente não acreditou, eu e o André, a gente nunca, nos sonhos mais bizarros que a gente pudesse ter, tanto que a gente nem levanta muita expectativa das nossas músicas, como a gente tem dito, a gente faz as músicas mais para ensinar as pessoas sobre a Bíblia. Mas a gente nunca teve a ambição de, não, a gente vai ser primeiro no mundo, né? Alguma coisa assim. A gente é bem pé no chão com respeito a essas coisas. E o que o Thiago falou também é que quando aconteceu isso, a gente estava bem triste porque o CD não ficou pronto, porque isso trouxe um grande prejuízo financeiro para a gente. Por ter fechado com a Sony, o CD daí não está aqui disponível para vocês hoje por causa disso. Mas no meio do nosso desânimo, eu cheguei pro Thiago uma hora no carro, assim, depois de 2, 3 dias, eu falei, Thiago, eu não consigo ainda entender o porquê que Deus permitiu que isso não ficasse pronto. E a gente ficou assim, mas vamos continuar orando que Deus vai abrir alguma porta. Daí quando o CD saiu e alcançou o primeiro lugar, eu cheguei pro Thiago e falei, ó, essa é a resposta, porque para nós, até mesmo, chegou em primeiro ou não chegou em primeiro, financeiramente isso não é nenhuma grande coisa, não faz diferença. Mas o interessante disso é o alcance que isso tem de pessoas que acessam o site, que vão ver o CD ali e vão falar, o que é isso aqui? Então é mais o alcance que teve, e essa foi a resposta, porque eu acho que a resposta que Deus deu para a gente é a seguinte, ó, Deus, eu sou com você, porque a gente sentiu de certa maneira um pouco triste, mas essa foi a maior prova de que Deus, Ele está no controle da nossa vida, de todo o projeto, e de que as coisas vão acontecer da maneira com que Ele espera. E isso é uma lição para qualquer aspecto da vida. Se você está vivendo um momento difícil agora, que você não entende absolutamente nada do que está acontecendo, é paciência. A Bíblia ensina a gente paciência. A gente cantou a Quedá hoje de manhã aqui, que é uma história de Abraão, né, no topo da montanha. A gente lê a história e fala, por que Deus pediu isso de Abraão? Né? Só que se a gente tem paciência um pouquinho, no final a gente vê que Jesus subiu da mesma maneira. Morreu da mesma maneira para pagar o preço dos nossos pecados. Então se a gente tem paciência um pouquinho, a história ela ganha a resolução que está precisando. A vida é assim, música é assim, no nosso caso aconteceu assim. Então às vezes a gente tem uma posição... demorou 8 dias, né? Talvez 8 dias. Pode demorar um mês, um ano, até mais do que isso, então tem que ter paciência. No caso a gente está numa posição muito boa agora, porque por mais que aconteceu todas essas bênçãos, a gente louva a Deus por tudo que Ele tem feito com o nosso CD nesses últimos dias. É praticamente impossível subir para a nossa cabeça, a gente achar que é alguma coisa. Porque é impossível. Você olha para trás e fala, foi, é uma conquista. Não é conquista porque não dependeu da gente. Deus derrubou as muralhas de Jericó. Então, toda a honra seja dele. Porque nós... É como se o povo de Israel chegasse, você viu como a gente derrubou as muralhas de Jericó? A gente não fez absolutamente nada, a gente só olhou e viu Deus trabalhar de uma maneira miraculosa. Então hoje a gente está aqui na igreja, que acho que é o primeiro sábado que a gente vem na igreja, depois de saber de todas as notícias que aconteceram, a gente louva a Deus. Na igreja. E no Vijó. Oi? E no Vijó. E no Vijó, você claro. E no Vijobes. No Vijó. E o principal que é na Bahia, né? Que é a melhor terra. E na Bahia, claro, que é um lugar bom demais. Então eu gostaria de agradecer pela palavra
desse dia. Eu espero que a igreja tenha aprendido um pouco mais sobre vocês, sobre o trabalho de vocês. Gostaria que também que Deus continuasse abençoando vocês, no seu trabalho, que vocês consigam conquistar tudo isso, que as mais muralhas sejam derrubadas, que vocês sejam bem-vindos, vocês sempre serão bem-vindos aqui na Igreja Central, em Salvador e na Bahia, tá bom? Foi um prazer.